turma, agora nós vamos estudar a disciplina de História. Nós vamos iniciar hoje um novo capítulo, o capítulo 3, falando sobre o início da colonização. A colonização do território brasileiro pelos portugueses a partir de meados do século XVI explorou diferentes atividades econômicas, como a extração de recursos naturais e a produção de açúcar. Essas atividades utilizaram bastante as mãos de obra indígena e africana. Na imagem, nós temos um engenho de açúcar, representação, uma litografia de Johann Morici Rugendas, produzida por volta de 1835. O início da exploração. Após o primeiro contato com os indígenas, os portugueses passaram a procurar maneiras de explorar economicamente o território do Novo Mundo. Observe a imagem. Então, nós temos o mapa de Giacomo Gastaldi, produzido em 1550. Nesse mapa, nós temos os indígenas trabalhando, fazendo várias tarefas, como sempre nus, que antigamente eles não utilizavam roupa, e os portugueses foram representados vestindo roupas coloridas e realizando contato com os indígenas. Na número 1, vocês vão descrever como os indígenas e os portugueses se vestiam e o que cada um estava fazendo. Número 2, qual foi a atividade econômica representada? Nesse caso aí, vocês vão escrever que foi a extração do pau-brasil para fins comerciais. As árvores representadas na imagem, conhecidas como pau-brasil, foram o primeiro recurso natural explorado pelos portugueses no território brasileiro. O pau-brasil era bastante valorizado na Europa. Com essa árvore eram produzidos corantes vermelhos, utilizados principalmente para tingir tecidos. Para extrair sua madeira, os portugueses utilizaram o trabalho dos indígenas, como vemos na imagem acima. Agora nós vamos entender um pouquinho o que era o escambo. Os indígenas realizavam o corte e o transporte do pau-brasil em troca de produtos trazidos da Europa, como facas e machados. Essa relação entre europeus e indígenas, baseadas em trocas e sem envolver dinheiro, era chamada escambo. A extração do pau-brasil gerou grandes lucros para os portugueses e foi a primeira atividade econômica realizada por eles nas terras brasileiras. Os instrumentos de metal que os indígenas conseguiam por meio do escambo tornavam mais fácil as tarefas do dia a dia. Aí aqui embaixo a gente tem um pequeno texto falando sobre a preservação do pau-brasil que vocês podem estar lendo, tá bom? Porque quando os portugueses eles chegaram aqui, eles extraíram muito pau-brasil e começou a destruição dessa espécie. Então, se a gente não preservar, o pau-brasil ele pode ficar extinto. Aí vocês podem ler com calma esse textinho. Vamos agora para as nossas atividades. Página 286. Atividades. Número 1. Leia um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, enviou ao rei de Portugal. Então, nós temos aqui uma pequena carta que ele mandou. A gente vai ler e vai fazer as atividades propostas. De ponta a ponta é toda a praia, muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande. Porque estender olhos não podíamos ver senão terra e arvoredos. Terra que nos parecia muito extensa. Até agora não pudemos saber se há ouro ou prata nela. Pero Vaz de Caminha, a carta. Letra A. Os portugueses tinham grande interesse em metais preciosos. Sublinhe o trecho do texto que confirma essa afirmação. Então, vocês vão achar aí onde eles estão falando de metais preciosos, ouro, prata, e vão sublinhar a frase inteira. Letra B. Com base na carta de Pero Vaz de Caminha e nas informações que você leu nas páginas anteriores, faça um desenho que contém os elementos indicados abaixo. Nós vamos fazer um desenho bem colorido, bem bonito aqui, representando o pau-brasil, os indígenas, os portugueses e o escambo, tá? Então, vocês podem se basear na imagem do mapa da 284 para fazer esse desenho aí, tá bom? Vamos caprichar, bem colorido. Quero ver a imaginação de vocês e a criatividade. Administrando a colônia. As terras encontradas pelos portugueses na América passaram a ser muito desejadas por outros governantes europeus. A partir de 1530, a coroa portuguesa resolveu ocupar de forma organizada o território brasileiro para evitar possíveis invasões. Teve início, então, o processo de colonização, ou seja, o povoamento e o desenvolvimento de atividades produtivas no território.
Em 1532, uma expedição liderada pelo português Martim Afonso de Souza fundou a primeira vila do Brasil, chamada São Vicente. As capitanias hereditárias. Para administrar a colônia, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes, conhecidos como capitanias hereditárias. Esses lotes foram concedidos aos donatários, em sua maioria ricos comerciantes ou nobres portugueses. Uma das primeiras atividades econômicas foi a produção de açúcar, por meio da instalação de engenhos nas regiões litorâneas. Então, como vocês podem ver aí, o mapa das capitanias hereditárias e foi dividido em 15 lotes. Então, cada um recebeu um lote para administrar. Neste mapa é possível identificar importantes rios sul-americanos. Tente localizá-los. Então, eu vou falar para vocês onde se encontram os dois rios, tá? E vocês escrevam o nome desses dois rios aí nessa pergunta. Vocês vão localizar esses dois rios aí, ó, Rio do Amazonas e Rio da Prata, tá bom? Aí circulem aí no mapinha de vocês. O governo geral. Muitos problemas com as capitanias prejudicavam o sucesso da colonização. Alguns donatários não fizeram os investimentos necessários e, assim, várias capitanias não foram ocupadas. Além disso, muitos indígenas resistiram às ocupações, lutando em defesa de suas terras. Dessa maneira, em 1549, Portugal implantou uma administração centralizada para governar o Brasil, chamada Governo Geral. Agora nós vamos ver qual foi a primeira capital. Salvador, a primeira capital. A sede do governo geral foi instalada na cidade de Salvador, fundada em 29 de março de 1549, na capitania da Bahia. Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, foi encarregado de organizar a construção da cidade. Ao perceber o terreno irregular da região, ele decidiu que os prédios mais importantes deveriam ficar na parte alta da cidade, onde teria maior proteção militar, enquanto as moradias e o comércio ficariam na parte baixa. Observe a imagem. Na imagem, nós temos a gravura representando Salvador, foi produzida por John Ogilvy, 1671. Então, representando o jeito que ele falou, né? O terreno era irregular, então ele fez os prédios mais importantes na parte alta da cidade e o restante na parte baixa, as moradias, os comércios. Vamos para as nossas atividades agora. Atividades número 1. Leia o texto abaixo que trata da ocupação da colônia. As vilas e cidades geralmente se formavam ao redor de fortes construídos pela coroa portuguesa, que escolhia o local dessas construções de acordo com seus interesses políticos, militares ou econômicos. Para a fundação das vilas, uma cruz era erguida em um local de destaque. Depois eram escolhidos os lugares mais apropriados para a construção do forte, da câmara, da capela e da enfermaria. Fonte de pesquisa, Hernânio Donato, o Cotidiano Brasileiro do século XVI. Letra A. Ligue cada elemento da coluna da esquerda à sua descrição. Então, nós temos o forte, a câmara, a capela e a enfermaria. Eu quero que vocês liguem o que cada um desses representavam naquela época. Qual era a função de cada uma dessas construções. Letra B. Sublinhe no texto o trecho que cita quais eram os interesses do governo português ao escolher os locais para construir fortificações. Então, aí no texto está falando para a gente 3 tipos de interesses que o governo português tinha. Eu quero que vocês achem e sublinhem no texto. Tipos de interesse que o governo português queria. Então, achem ali no texto e sublinhem. Pessoal, qualquer coisa mandem mensagem no WhatsApp e já já nós faremos a correção. Grande beijo, até daqui a pouco.